Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua e nós estamos vivendo, meus queridos, aqui no Tocantins, um momento um pouco difícil dentro da pandemia, dentro da oportunidade que Deus tem nos dado de levar a palavra, e a palavra que Deus trouxe para nós agora nesses últimos dias é a esperança em meio à pandemia. Existem coisas, meus queridos irmãos, que nós precisamos compreender. Mas antes eu quero saudar os meus irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação e o entendimento sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora, Pai, meus irmãos, agora, Pai, recebendo a Tua palavra e sendo levados cativos, Senhor, perante a Tua maravilhosa graça, Senhor, a maravilhosa graça que é o Espírito Santo, é Jesus Cristo através do Espírito Santo dentro de nós, a esperança da glória. E eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, Pai, esse entendimento, essa revelação de quem Jesus Cristo é nas nossas vidas e o que Ele pode fazer. Que haja um comprometimento com a verdade, com a liberalidade, com a paz, com o entendimento e com o discernimento em Cristo Jesus. Que nós possamos, meus queridos irmãos, levar essa palavra fantástica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os lugares do planeta Terra. Hoje é um dia muito especial, é um domingo, e esse domingo é especial não por ser domingo, mas porque nós estamos esperando o resultado, que aqui já vai para 8 dias, amanhã faz 8 dias, que nós fizemos um teste para ver a situação do Covid, e nós não tivemos condições de fazer aquele teste que é pago, aqui é um pouco salgado o preço dele, e nós fizemos aquele teste comum que todo mundo faz, que faz no postinho. Haja visto o fato de termos algumas pessoas acometidas com o coronavírus, mas que nós estamos intercedendo por essas vidas e cremos que Deus não vai deixar a manifestação desse coronavírus chegar. Mesmo que estejam infectados, testaram positivo, mas eles não têm sintoma nenhum. Muito pouco sintoma, graças a Deus, é pela fé, é pelo Espírito Santo que está dentro de nós que está acontecendo isso, meus queridos irmãos. E diante desse exposto, eu quero compartilhar com vocês o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos confinados, cumprindo aquela quarentena, até sair o teste, o resultado do teste. Que quando ele sair, graças a Deus, nós já estaremos curados, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero falar com vocês um pouquinho sobre esta situação de coronavírus. Tem alguns remédios, meus queridos, que nós estamos fazendo uso. Óleo de coco, coco da praia, água de coco, né? São os tratamentos que nós estamos fazendo. E tomamos aqueles 5 dias de como é que eu vou dizer? O zinco, né? Que a gente compra na farmácia, dá para 30 dias, mas vem aquele combo lá do postinho de saúde, que é uma ação enquanto a gente sabe do resultado, né? Para não se ficar sem medicação. Eles dão esse combo. Mas o que eu quero dizer, meus queridos irmãos, é que cada um de nós tem a oportunidade de fazer segundo tudo quanto está descrito na sã doutrina, na palavra de Deus. E nós estamos orando, nós estamos fazendo cultos. Do dia que eu fiz o teste para cá, todo dia eu tenho feito um culto.
às vezes até 3 cultos por dia. O culto, meus queridos irmãos, é a explanação da palavra e o entendimento do que ela traz, e a declaração de cura através da palavra de Deus. Nós temos feito isso, nós temos entendido que dessa forma nós estamos contribuindo para que os nossos irmãos ao redor do planeta Terra tenham oportunidade. Tem amigos nossos, pastores, que faleceram com o coronavírus. Teve apóstolos que faleceram com o coronavírus. E então nós estamos fazendo esse vídeo de hoje para trazer tranquilidade a vocês. Creiam no Senhor e na força do seu poder. O diabo, o vosso adversário, está ao derredor, buscando a quem possa tragar. E isso, meus queridos irmãos, é no seio familiar, em tudo quanto é lugar. Mas, veja bem, ao derredor é como se fosse essa camisa que eu estou vestindo, uma roupa. Mas ao redor, que é por dentro da camisa, tem Jesus Cristo, através do Espírito Santo que mora dentro e ele desce sobre nós como uma capa, uma jaqueta que reveste a nós com o poder do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de variação, meus queridos irmãos. E o que eu quero compartilhar com vocês agora é a infinita, a maravilhosa, a inigualável graça de Deus através do Espírito Santo que mora dentro de nós. Se você, meu querido e minha querida irmã, confessar a palavra de Deus, ela é remédio para todo o seu corpo. Toma-se o remédio de Deus fazendo 4 coisas simples, não deixando-a apartar-se do seu coração, trazendo-a na sua boca, não deixando que ela se afaste de você e declarando-a com toda oportunidade que Deus lhe dá de declaração da palavra dele. Busque textos, eu estou mandando, meus queridos irmãos, no Jesus na Rua, nós já temos alguns vídeos que tem a palavra de Deus declarada para que você possa receber essa palavra e declarar. Lá em Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10 diz assim: E vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Meus queridos irmãos, nós sabemos por Mateus 6, 10, que não há doença nos céus, que não existe coronavírus nos céus, que não existe enfermidade, falta ou escassez nos céus. E nós, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz assim: vocês, nós, somos embaixadores de Deus, como se Deus falasse através de nós aqui nessa terra. Se você é embaixador, meu querido e minha querida, você recebe diretamente do Pai, do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de variação. Então você recebe toda a sua provisão vinda direto do céu. Não aceite, como eu não estou aceitando o coronavírus na minha vida. Não houve manifestação, meus queridos irmãos, e nem vai haver, em nome de Jesus, pela palavra de Deus que está em nós. Declare a palavra, declare a palavra. Tem um companheiro, meus queridos irmãos, que chama Agostinho, e Santo Agostinho, e ele diz, é Agostinho de Hipona, ele diz: pregue a palavra 3 vezes, aí por último, quando ele vai concluir, ele diz:
Se preciso for, abra a Bíblia. É para pregarmos com a nossa vida, meus queridos irmãos, com a nossa fé, com o nosso entendimento, com tudo aquilo que Deus tem trazido em nossos corações para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu agora vou agradecer a Deus pela vida de vocês, pela cura chegando na casa de vocês. Ninguém que vai ouvir esse vídeo tendo coronavírus, se tiver, vai sair esse vírus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos meus filhos, dos meus irmãos, Pai, dos teus filhos, que eles são aqueles que a Bíblia diz que eles são, eles têm aquilo que a Bíblia diz que eles têm, eles são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E eles têm cura divina para viver em saúde divina. Eles são curados e sarados em Cristo Jesus, que nos fortalece. Amém, meus queridos irmãos? Glória a Deus. Agora vamos para a palavra de Deus para pregarmos um pouquinho, só para a gente ter certeza de que a palavra está sendo levada com exatidão. Nós vamos meditar, meus queridos irmãos, no livro de... Nós vamos passear na Bíblia, na Velha Aliança, é o livro de Levíticos, e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus. Meus queridos, deixe o seu like, curta o vídeo e distribua esse vídeo, o link desse vídeo, para os seus irmãos, para os seus amigos, para as pessoas que estão no seu ciclo de amizade. Nós ainda continuamos precisando, meus queridos irmãos, daquele like, daquela inscrição no canal, para poder, toda vida que subirmos um vídeo para o YouTube, ele lhe mostrar esse vídeo em primeira mão. Amém, meus queridos? Um abraço. Levítico 26, de 3 a 5. Abra comigo a sua Bíblia, meu amado irmão. Eu espero um pouquinho você abrir a Bíblia, vá buscar ela, pegue ela e abra a sua Bíblia, Levíticos 26, de 3 a 5. Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus diz assim: se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas e as árvores darão os frutos. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estão colhendo cereais. Quando chegar o tempo de colher uvas, vocês estarão colhendo uvas. Quando chegar o tempo de vocês semearem de novo os campos. Meus queridos irmãos, o que é essa promessa de Deus nas nossas vidas? Adilson, mas essa promessa foi para o povo. É uma promessa da lei, que Levíticos é um dos 5 livros da lei, né? Que é o Pentateuco. Sim, mas essa promessa é para os filhos, para aqueles que creem, para aqueles que se importam com Deus, para aqueles que declaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. Meus queridos irmãos, lembre-se disso. As promessas de Deus, elas não vão falhar porque nós estamos em uma aliança com superiores promessas. Se essas promessas não falharam na época que elas foram ditas, imagine hoje que nós temos o Todo-Poderoso, o Inigualável, o maior habitando dentro de nós, que é o Espírito Santo. Meus queridos irmãos, é preciso que nós entendamos que nós precisamos trazer essas bênçãos para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa, para o seio da nossa família. Quando nós vivemos uma situação de escassez, como nós estamos vivendo, com relação a esse coronavírus, a esse Covid, nós passamos a entender muitas coisas. E diante desse exposto, meus queridos irmãos, nós compreendemos aquilo que as pessoas estão passando lá fora. Porque dentro da sua casa, às vezes, você não tem escassez nem falta. Mas existem pessoas que estão passando fome, meus queridos irmãos.
Existem pessoas que só estão tomando café, só chá. Mas não é porque eles querem tomar só chá e são light, não. É porque eles não têm para comer. E é preciso que nós entendamos isso e comecemos a mudar essa história da vida dos nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos. Em Levíticos, capítulo 33, versículo 6, ele vai nos dar uma situação bastante interessante e incômoda para nós. Nós precisamos nos incomodar com isso. Capítulo 26, versículo 9 e 10, diz assim, meus queridos irmãos. Eu abençoarei e lhes darei muitos filhos, e cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. As colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para terem onde guardar o novo. E nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que esta situação, ela é interessante, ela é oportuna, e ela é aquilo que nós precisamos fazer. É aquilo que nós precisamos que chegue na nossa vida. Veja que ele falou aqui, na promessa dele, meus queridos irmãos, que nós teremos filhos em meio à pandemia. Porque essa palavra foi lançada, meus queridos irmãos, quando o povo de Deus estava caminhando no deserto. Lembre-se disso. E a promessa de Deus foi tão fantástica para esse povo no deserto, que as roupas não envelheciam, elas cresciam com o corpo do ser humano. Os sapatos não envelheciam e ainda crescia com o pé. Essa é a promessa que está para nós nesse tempo de pandemia, meus queridos irmãos. Nesse tempo de Covid-19, se apenas você crer em Jesus Cristo e declarar Ele como o único suficiente Salvador de sua vida. E nós continuaremos aqui, Êxodo 15, versículo 26, diz assim. E Deus disse, se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo, e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Este, meus queridos irmãos, é o Senhor que nos cura. Está escrito lá em Êxodo 15, 26, que Ele é o Senhor que nos cura. Ele é o Senhor que nos dá oportunidade de cura, oportunidade de vida, meus queridos irmãos. Lembre-se disso, você é aquele a quem Deus libertou. Você foi libertado por Deus. Você foi comprado por seu grande amor, que é Jesus Cristo, porque Cristo nos resgatou. Nos resgatou daquele lamaçal, meus queridos irmãos, que nós vivíamos, que era terrível, e nós ainda achava bom lá. Nós tínhamos vidas promíscuas, e nós estávamos em rota de colisão direto para o inferno. Num dado momento, Satanás toparia em nós e nós iríamos para o inferno. Hoje você foi resgatado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do amor de Deus. E isso é fantástico, meus queridos irmãos. Jesus Cristo, você é Jesus na rua. Lembre-se disso. Meus queridos, e nós vamos continuar, meus amados irmãos, nessa pegada de fé. Isso aqui é para a sua família, meus queridos irmãos. Ouça, veja esse vídeo, veja essa palavra junto com a sua família, para que eles tenham oportunidade, meus queridos irmãos, oportunidade de fazer segundo tudo quanto está descrito na sã doutrina, na palavra de Deus. Em nome de Jesus, seja Jesus na rua, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 30, versículo 17. Veja que maravilha que Deus vai nos dizer aqui nesse versículo 17. Os seus inimigos dizem, Sião é desprezada, ninguém se importa com ela.
mas eu lhe darei saúde novamente e curarei as suas feridas. Eu, o Senhor, estou falando. Meus queridos irmãos, tem uma situação que é bastante interessante. Você, se pegou o coronavírus, as pessoas dizem, vixe, pegou o coronavírus? Ah, então não ora. É mentira. É mentira, você ora sim. E outra coisa, olha o que Deus disse. É Sião. E eu lhe trarei cura. Ela é enjeitada. As pessoas que têm coronavírus, meus amados irmãos, estão sendo enjeitados e rejeitados pelos seus próprios parentes, pelas pessoas da sua casa, por aquelas pessoas que não estão com coronavírus e estão com medo. E estão certos. Isso é uma coisa que nós precisamos compreender, que as pessoas não são más porque estão se preservando, se afastando das pessoas que têm coronavírus. Não. Essa é a verdade. Mas olha só, para você que é enjeitado ou enjeitada, a palavra de Deus diz assim, é Sião, porque ninguém pergunta. Eu trarei cura sobre ela. E esta pessoa receberá a minha cura e a oportunidade de vida em meu Filho amado Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Lembre-se disso, meu querido, minha querida irmã. Você tem vida. A palavra, o nome dessa palavra é esperança em meio à pandemia. Há esperança, meu querido e minha querida irmã. Há esperança para você que pegou coronavírus. Há esperança para você que está de quarentena. Há esperança para você que está buscando a cura. Há esperança para você que ainda não tomou a vacina e para você que tomou a primeira dose, há esperança, você vai tomar a segunda dose e vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus, meus queridos amados irmãos. Em nome de Jesus. É assim. Nós cremos, nós andamos pelo que nós cremos e não é pelo que nós vemos. O que nós cremos é eterno, o que nós vemos é temporal, meus queridos irmãos. Infelizmente acaba. Essa pandemia, ela está acabando para aqueles que tomaram a vacina de Deus. Aqueles que estão tomando a vacina, com esses nomes diferentes aí, está acabando. Você precisa de proteger as outras pessoas, porque você não pega, mas você pode transmitir. Então não transmita para aquele que não pode pegar ainda. Ninguém pode pegar, né? É interessante que ninguém pegue, mas não transmita. E a palavra de Deus continua nos exortando mas eu curarei esta cidade e o seu povo, e novamente lhe darei saúde, e farei com que tenha tempos de paz e segurança. Esta é a palavra. Essa foi a palavra de Deuteronômio, meus queridos irmãos. Deuteronômio, capítulo 30, versículo de 15 e 16. E olha só que coisa fantástica, o que é que ele diz no 19 e 20. Deuteronômio 15, 16, 19 e 20. Olha só o que é que ele diz. A vida ou a morte, hoje estou deixando que vocês se escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês. Quem está dando esses mandamentos, meus queridos irmãos? Quem está dando esses mandamentos lá no passado foi Moisés, e hoje é a palavra de Deus através de Jesus na rua. Ele está dando essa oportunidade para nós em Cristo Jesus. Se vocês andarem no caminho que ele mostra e cumprirem todas as suas leis, todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo nesta terra que vocês estão sendo renovados, e Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Meus queridos irmãos,
a descendência significa vida. A descendência, meus queridos irmãos, significa que Deus está curando esta terra, que Deus está curando as pessoas, que Deus está curando porque hoje eu fiquei sabendo de uma notícia que me deixou muito triste. Eu fiquei triste. É uma verdade. Porque chegou uma grávida, há uns dias atrás, em um dos nossos hospitais aqui, grávida de 8 meses, e ela pegou o coronavírus. Isso foi na segunda-feira passada, meus queridos irmãos, à noite. E ela pegou o coronavírus. E ela foi para o hospital, maternidade. Quando chegou lá, ela não pôde ser atendida porque ela estava com Covid. Eu não sei qual é a situação dela hoje, porque a gente não tem relatos disso. Era uma pessoa nossa que estava lá e viu essa cena, essa situação, e o esposo, com muita tristeza, com muito pesar no coração, perguntou: e quanto é a internação? E falaram que era 10 mil. E ele naturalmente não tinha esse dinheiro, mas ela está grávida. Aí as pessoas disseram, aí falaram o preço do exame, o preço de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, 4, 5 coisas ali, juntou R$1.500, aquele homem perguntou, vocês recebem cheque? E esse cheque pode ser pré-datado? E nós não sabemos o resultado dessa situação. Mas isso é um hospital, infelizmente, católico. Nada contra os católicos, mas contra esse hospital eu tenho sim. Eu tenho porque, desta forma, as pessoas estão morrendo e eles não têm uma UTI Covid. Eles têm outras UTI. Eles têm UTI normal, que é junto com a UTI Covid. Então, nós temos que entender, meus queridos irmãos, que as coisas não estão fáceis, mas que é possível. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que anda com Jesus Cristo, aquele que confessa Jesus Cristo. Maninho, mas eu não confessei Jesus Cristo ainda. Não tem problema, Deus é com você. E você pode receber boa medida cheia, recalcada, sacudida e transbordante. Esta pessoa foi para um hospital que não pôde recebê-la. Provavelmente aquele esposo vai estar com coronavírus também. Como é que vão fazer com ele? E aquela mulher grávida, como é que faz? Meus queridos irmãos, é um momento que nós estamos vivendo que precisamos tomar posições, avançar. O reino de Deus precisa avançar sobre essa terra. É assim, é avançando, não é retroagindo, não é regredindo. Você foi chamado, Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. Ide, portanto, por todo mundo, pregando o evangelho. Aí, Marcos foi mais ousado e disse, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Eu costumo brincar, meus queridos irmãos, uso uma alegoria, não é uma brincadeira, é uma alegoria, que Satanás estava fazendo um churrasco, cerveja, mulher seminua dançando, e um homem em cima do muro. E os irmãos estavam longe do muro, assim, uns 4 metros. Moço, desce daí de cima, rapaz. Aí o homem vira para Satanás e diz, rapaz, aí por que é que você não pede para mim descer do muro? Para ir para você aí, para comer um churrasquinho e tal, um negócio. E os irmãos ficam aqui, do outro lado aqui, se descabelando. Aí ele foi e disse, e você está aí de boa, tranquilo, sem problema? Ele disse, o muro é meu. Eu construí o muro dentro do meu lote. Ou seja, quando nós estamos no muro, na dúvida, nós já estamos com Satanás. A diferença é quando nós declaramos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, aí nós somos resgatados. Esse é o império das trevas, que é onde Satanás está. E somos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. É isso. E uma coisa interessante, meus queridos irmãos, Satanás não vai fazer força para você e para ele. As pessoas querem dizer que Satanás mandou não sei o que, é mentira. Não mandou, não. Você foi quem buscou. Você que foi quem foi atrás, pela sua necessidade.
Pela sua necessidade de dinheiro, você vai atrás do agiota para tomar emprestado. Pela sua necessidade de ter com quem falar, você vai conversar com aquelas pessoas que estão vivendo no submundo, abaixo. Pela sua necessidade de ser aceito, você vai procurar pessoas que são mais baixas do que você. Pela sua necessidade, não é Satanás que vai atrás de você, não. Ele tenta, mas toda vida que Satanás tenta é com um prato que nós podemos perfeitamente nos sair dele. Porque ele não traz tentação que não seja mensurável, e se é mensurável tem tamanho. Se tem tamanho, nós podemos avaliar. Mas a palavra de Deus continua dizendo assim, meus queridos irmãos. Porém, se hoje não quiserem, afirmo, se não quiserem obedecer e caírem na tentação de obedecer a outros deuses, vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra, no outro lado do rio Jordão. Neste dia chamo o céu e a terra, chama como testemunha contra vocês, que eu lhes dou a oportunidade de escolherem a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que viva vocês e os seus descendentes muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muito tempo na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Esta promessa, meus queridos irmãos, de que nós herdaríamos a terra, ela foi feita há mais de 4.000 anos. Para ser mais exato, ela foi feita há 6.000 anos aproximadamente, que nós herdaríamos essa terra. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 1, alguns eruditos entendem que foi a queda de Satanás. E capítulo 1, versículo 2, é a recriação dessa terra que nós temos hoje. Então, na primeira, caiu Satanás do céu, aqui na terra, e matou todos os viventes que tinha. Na segunda, nós estamos hoje aqui vivendo a honra da segunda casa. As pessoas, às vezes, querem dizer que a honra da segunda casa é um segundo lugar que você vai morar. Não é não. A honra da segunda casa é essa daqui. A primeira honra, a primeira casa foi destruída por Satanás. A segunda, ele está tentando destruir, mas ele já está vencido. Ele está tentando destruir a minha vida e a sua vida, para que nós não tenhamos oportunidade da vida eterna. Mas que destruição já aconteceu. Amém, meus queridos irmãos? E o que nós temos que fazer, meus amados irmãos? A família é a célula máter de Deus. Tanto é que a palavra de Deus, ela diz lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que ele seja idônea, que ele seja igual, que ele seja comparável, que esteja junto dele. Por isso, meus queridos irmãos, é preciso que nós entendamos esta situação. Quando ele diz que vai fazer uma ajudadora que nos seja idônea, é para nós termos uma casa com esta mulher. E os filhos à roda da nossa mesa são como flechas naquele negocinho que fica nas costas que chama aljava do arqueiro. E o arqueiro, quando ele se esmera, meus queridos irmãos, você é como flecha polida na mão do arqueiro. A flecha polida, meus queridos irmãos, ela não desvia. Ela acerta o alvo. Você é essa flecha polida na mão do arqueiro. E esse arqueiro, meu querido e minha querida irmã, é aquele que acerta o alvo. Ele não erra. E
O texto bíblico diz assim, meus queridos irmãos. Isaías, capítulo 8 e 9. Meus queridos irmãos, nós estamos caminhando para a conclusão desta palavra. Nós dissertamos sobre como você enfrentar este momento de crise juntos, junto na sua casa, fazendo cultos, trazendo entendimento sobre a sua família, trazendo discernimento. E agora nós vamos trazer um entendimento sobre esse momento que nós estamos vivendo. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo vocês todos ficarão curados. Isso é Isaías 58:8, a versão é NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Então, a sua cura chegou, meu querido irmão. Lembre-se disso, creia nisso e declare a palavra de Deus que ela vai trazer cura na sua vida. O seu Salvador os guiará e na presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Isso é a palavra de Deus nos dando oportunidade, meu querido e minha querida irmã. Quando você, a presença de Deus irá na sua frente e na sua retaguarda vem o Senhor lhe protegendo por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei, pedirão a minha ajuda e eu direi, estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará e a escuridão de vocês, em que vocês vivem, ficará igual à luz do meio-dia. E nós precisamos entender, meus queridos irmãos, é preciso que nós entendamos esse momento que nós estamos vivendo. Essa é a promessa de Deus, meus queridos irmãos, para nós hoje. É o que temos de promessa de Deus para entendimento, discernimento e tomada de posição em Cristo Jesus. E agora, meus queridos irmãos, eu quero fazer uma oração, um apelo para vocês. Você que ainda não declarou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, venha para o lado de cá. Eu não estou falando de igreja, meus queridos irmãos. E nós temos uma igreja que é interessante. Ela chama Comunidade Jesus na Rua. Você é Comunidade Jesus na Rua. Você que vê esse vídeo, você é Comunidade Jesus na Rua. Nós não temos uma igreja física nesse tempo de coronavírus. Nós temos uma igreja que ela funciona em um local físico, mas que os cultos dela é dessa forma aqui. E em nome de Jesus eu declaro agora, eu lhe convido, venha, levante sua mão onde você estiver e eu vou fazer essa oração agora por vocês. Não deixe para depois, declare esse Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, para que você possa receber de Deus a direção, o conforto e o consolo. Pai, a tua palavra diz em Mateus capítulo 10, versículo 9 e 10, se com tua boca confessares e com teu coração creres que Jesus Cristo é Senhor, então serás salvo tu e tua casa. Tu serás salvo agora. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos que levantaram a mão, Pai. A tua palavra que diz, Senhor, que aqueles que o fizerem Senhor da sua vida, do seu interior, fluirão rios de água viva. Eu declaro agora, Pai, sobre a vida dos meus irmãos que levantaram a mão, Pai, a tua palavra que fala, Pai, que eles agora, Pai, fazem parte da tua maravilhosa graça, do teu corpo aqui na terra, Senhor. Eles foram acrescentados, Pai, à igreja do Senhor Jesus nessa terra.
Meus queridos irmãos, agora vocês receberam o Espírito Santo morando dentro de vocês para a honra e glória do santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus agora traga salvação, Ele já trouxe salvação, o nome de vocês está agora, meus queridos irmãos, escrito no livro da vida do nosso Senhor, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Vocês agora são um com Jesus Cristo. O Espírito Santo, vocês foram selados com o Espírito Santo morando dentro de vocês, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, agora eu queria agradecer a vocês por vocês terem permanecido. Eu agradeço a vocês por verem as nossas lives, por verem o nosso Instagram, a nossa fanpage e o YouTube do Jesus na Rua e o YouTube do pastor Adilson Bonfim. Em nome de Jesus, eu agradeço a vocês pela oportunidade de falar com vocês nesse dia, meus amados irmãos. Um abraço, que Deus nos abençoe. Amém.